Seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. E hoje nós estamos aqui com vocês para conversarmos um pouco, comentarmos sobre a lição de número 7. Junto a mim está o professor Douglas Nilson e a professora Ingrid. Sejam bem-vindos e a paz do Senhor, Ingrid. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos os professores, a paz do Senhor, irmão Nilson, irmão Manu. A paz do Senhor, Nilson. Pai do Senhor, professora Manuela, professora Ingrid, e você, professor, que mais uma vez nos acompanha, esperando que seja um tempo de crescimento e contribuição para a sua aula. Isso mesmo, né? E a lição 7, ela vai tratar sobre praticando a paciência. E antes de iniciar, você pode retomar com os alunos as lições que vocês viram até agora, né? Nós chegamos exatamente à metade da lição, né? Esse trimestre temos 14 lições, então chegamos à metade, e agora vale retomar com os alunos, né? Com os pré-adolescentes, o que vocês já viram, né? Então, desde falando sobre família, todas as lições que viram até agora, vivendo pela fé, a mentira ainda é pecado, o valor da honestidade, a misericórdia, e aí só em aspecto de relembrar mesmo, de forma oral, com eles falando aquilo que lembram, e introduzir que a lição de número 7 vai falar sobre praticando a paciência. Nós vamos aprender nesta lição que essa é uma virtude da vida cristã, né? E que ali em Romanos, né, 12, vai falar para aguentarmos com paciência os sofrimentos. Então, essa lição, ela tanto vai trazer a paciência como a virtude da vida cristã, de uma forma geral, né? Como que é algo essencial para passarmos pelas tribulações, para vencermos, né, todo o sofrimento. E aqui você pode estar lendo a passagem bíblica com os alunos, assim como também apresentar os objetivos, né, dessa lição, que é ensinar que a paciência é uma virtude da vida cristã, reforçar que ser paciente é um estilo de vida adotado pelo cristão e ressaltar que a paciência é uma virtude produzida nas tribulações, certo? E aqui a irmã Ingrid vai apresentar os saberes escolares. Os saberes escolares, né? O primeiro é que todo cristão precisa praticar o autoconhecimento para identificar suas limitações. O segundo, o crente deve orar e refletir sobre o que lhe provoca irritação. Terceiro, a prática da paciência é uma forma de controlar a ansiedade. Quarto, o crente paciente aprende a confiar nos planos do Senhor. Quinto, manter a calma é um exercício de confiança no Senhor. E o sexto, a tribulação deve ser encarada como um treinamento espiritual para o crente. Amém. Então, esses saberes escolares, eles vão perpassar toda a lição, né? Então, nós vamos ver que, ao final, o aluno ele precisa ter compreendido para praticar e viver na sua caminhada cristã, né, esses saberes escolares. E aqui, algo interessante nessa lição é que esse é um assunto atual no sentido da ansiedade que está, né, em todo o nosso meio, principalmente hoje na sociedade, é algo bem falado. E eu costumo dizer aos meus alunos, não só na igreja, mas na escola também, que justamente a paciência é algo que você precisa perseverar. Ninguém nasce paciente, né? Então, é algo que você vai adquirindo. E para que você consiga, de fato, como a lição vai trazer, né, você precisa estar a todo momento exercitando, lembrando, quando, na verdade, hoje é muito mais evidenciado a falta de paciência. As pessoas falam, eu não tenho paciência, como algo que seja uma virtude, na verdade, eu não sou paciente, né? Como algo que se gloria disso, quando, na verdade, é o contrário, né? Devemos nos gloriar da paciência, de ter paciência no Senhor, porque é a paciência que vai edificar, que vai exercitar a nossa prática de glorificar a Deus
em tudo que vivemos, né? Em todo o nosso viver. Então, aqui a gente vai ver também a paciência como algo que faz parte da vida do crescimento espiritual, né? Do nosso crescimento espiritual. Assim como ela está, né? Ela anda atrelada aí à perseverança, que é o que nós vamos ver no primeiro tópico. A paciência produz esperança. Então, ela é conhecida como uma virtude, né, que faz aquelas pessoas não reclamarem, né? Então, a paciência pertence a alguém, faz parte da vida de alguém que não reclama, que não murmura, que aguenta tranquilamente até a eventual tristeza ou até chegar, né, ali à sua vez. E aí, a esperança do cristão está onde? Está em Deus. Dentro disso, nós vamos ver aí a história, né, de Abraão, em Gênesis capítulo 15. É importante, professor, você ler essa passagem bíblica, apesar dessa ser uma história bastante conhecida, né? Os pré-adolescentes que estão vindo aí da classe das crianças, do departamento infantil, eles vão ter, né, já ouvido falar dessa história. Então, vale a pena ressaltar um pouco, falar sobre a paciência de Abraão, que aguardou sem murmurar, sem questionar a Deus, que normalmente é o que não fazemos, né? E principalmente eles na fase em que estão, que tudo querem, né, ali de imediato. Professora Ingrid, o desafio diário de ser paciente. Bem, esse tópico vai falar sobre como é difícil, né? A gente ser paciente diariamente. E você, professor, pode começar falando sobre isso, perguntando aos seus alunos no que eles precisam ser pacientes no dia a dia, o que é mais difícil para eles, né? A espera que é mais difícil para eles, seja do pai ou a mãe ceder algum pedido, algum desejo deles, ou, sei lá, esperar na fila do lanche da escola, na fila da cantina lá. Então, é um desafio diário em todas as idades, né? Tanto para adultos, como para adolescentes, como para crianças, todo mundo tem que esperar. A forma como a gente reage diante da espera que é diferente. Mas, assim, todos os dias Deus está nos colocando diante de situações que a gente precisa esperar, que a gente precisa ser paciente, para que a gente exercite a paciência. E essa paciência, né, ela gera em nós uma habilidade de aprender com os nossos erros, de aprender com as situações e principalmente a aprender a confiar no Senhor. Então, as situações que a gente passa, que precisa ser paciente, é o Senhor nos treinando a confiar nele. É você acreditar que ele está no controle de tudo, que ele está cuidando de tudo e você precisa aguardar e esperar. Então, assim como a irmã Manu mencionou a história de Abraão, ele foi paciente. A paciência nos faz crer contra a esperança, diante de uma situação que a gente não tem saída, que a gente não pode fazer nada, mas o Senhor nos ensina a confiar, a acreditar e a esperar nele. Então, os alunos precisam aprender que a paciência ela é um ingrediente essencial para a gente ter uma vida plena e uma comunhão com Deus e com o próximo, né? Então, se a gente fala, confia no Senhor, a gente precisa esperar no Senhor. Então, reforce isso com seus alunos, professor, mostrando a ele que está ligado à questão da paciência na confiança ao Senhor. Porque quando a gente confia em alguém, a gente descansa, porque a gente sabe que aquela pessoa vai resolver, né? Eu acredito, no contexto dos alunos, né, que são pré-adolescentes, eles não ficam preocupados, acredito na maioria dos casos, com a feira que vai fazer, com a água de luz, com a água, com a luz, as contas para pagar, porque eles confiam nos pais que eles vão resolver isso, eles confiam que os pais vão pagar, vão trazer alimento para casa, eles não ficam preocupados, assim, na maioria dos contextos, né? A gente sabe que tem situações difíceis, talvez assim, algum aluno enfrente, né, uma situação difícil que tem essa preocupação, mas normalmente não tem, porque eles confiam que o pai vai prover, né? Então, da mesma forma, a gente precisa confiar, esperar no Senhor, e isso é um exercício diário.
Não é uma situação isolada. Todos os dias a gente precisa estar ali sendo treinado e exercitando a paciência. É verdade. E aqui é algo interessante, porque você pode também trazer passagens bíblicas, né? Como o Salmo 37, o Salmo 27, Provérbios 20 e 22, Filipenses 4, 6, Efésios 4, 2. São passagens que nós vamos ver. Aqui também no próprio tópico tem outras passagens, mas nós vamos ver ao longo da lição, mas é bom trazer, porque realmente ser paciente é um grande desafio, ainda mais da maneira como vivemos hoje, e algo que é tão, tudo está ali na palma da mão deles, né? Então, com as redes sociais, a informação, então tudo isso os fazem querer ser menos paciente ainda, né? Ser mais impaciente, na verdade. E aí entra também a questão de jogos eletrônicos que acabam dando, né, dá ao organismo essa ideia de satisfação e coisa rápida que vai gerar também ali a impaciência neles, né? Então, que possamos ajudá-los neste processo, inclusive também, e aí entra agora, né, a não andarmos ansiosos, né, professor Douglas Nilson? Sobre essa temática da paciência, há algumas questões que nós podemos, professor, ponderar e, primeiramente, refletir para passar ao seu aluno. Em primeiro ponto, aqui nós não estamos falando de calma, porque no contexto secular, há pessoas que são calmas, são pessoas tranquilas, pessoas que não têm facilidade de estressar-se, mas isso é uma característica que está muito ligado à natureza da pessoa. Tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas que são mais calmas. Mas paciência, ela entra em um outro espectro, porque a impaciência, ela traz uma resposta. E qual é a resposta? Eu quero controle. Como não é no meu tempo, como não é na minha velocidade, como não é do meu jeito, então eu fico impaciente. Isso é o filho quando quer assistir determinada programação e ele tem um irmão mais velho que o irmão não deixa e aquele filho ele fica impaciente e agora quer se estressar. Ou então é alguém que nós temos, muitos de nós temos o hábito de esperar algo, esperar alguém, esperar um ônibus, esperar um meio de transporte. E essa espera muitas vezes pode gerar impaciência. Então, dito isso, há um outro elemento, é que no contexto secular, a impaciência, quando alguém é tido como pessoa, entre aspas, paciente, toda a glória, todo o esforço é centrado na pessoa mesma, em si mesmo. Se alguém aí fora é tido, essa pessoa é muito paciente, toda a glória é dita para ela. Mas no contexto cristão, que aqui nós falamos da verdadeira paciência, ela é consequência de quem e em quem estamos esperando. E aí, dentro do versículo que a professora Manu falou, temos Romanos 12, 12, que vai nos dizer o seguinte: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Todas essas questões, elas estão centradas em quem? Em Cristo. O que me faz esperar? A certeza de que Cristo virá, de que Cristo há de fazer conforme a sua vontade, mas a minha esperança é nele. O que faz alguém orar tanto tempo por um parente que está enfermo? Esperança, paciência, descansar no Senhor. E Filipenses 4:6 vai dizer para não andar ansioso. E a ansiedade é o oposto da paciência. Mas quando nós entendemos que em Cristo podemos descansar, o que é que o texto vai dizer? Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Mais uma vez, a impaciência, ela vai existir em algum momento. Mas se eu tenho uma vida de comunhão e de relacionamento com Deus, quando essas situações adversas chegar, eu vou procurar a quem pode resolver. Então, eu vou abrir meu coração, vou expressar
minha ansiedade, minha preocupação, minha impaciência a quem pode resolver. Ao contrário de, como foi dito, murmurar, reclamar, ficar, chegar a pecar, porque eu não quero seguir o caminho que a Bíblia nos ensina, que é o caminho da oração. Então, não andar ansioso é algo que nós devemos buscar como cristão. E essa busca não é algo que cai do céu, não é algo que eu aprendo e encontro 7 passos para não ser ansioso. Isso é fruto de um relacionamento com Deus. E aqui, né, eu acho que a palavra-chave para finalizar esse tópico, esse estudo, é justamente quando ele diz assim, né? Por meio da oração. Então, é a oração que vai ajudar nesse processo, é a oração, justamente a intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus que vai ajudar essa caminhada, essa construção da paciência, da perseverança, da esperança, né? Então, para isso, é necessário o quê? Para a oração. Talvez os seus pré-adolescentes não saibam orar, né? E aí cabe você relembrar ali quando Jesus ensina aos seus discípulos a orar, mas não só essa, seja prático, exemplifique, né? Então fale sobre confessar e expressar a grandeza de Deus na oração, mas também confessar aquilo que tem lhe preocupado, né? Confessar aí o que tem deixado ansioso e dentro disso, pedir ao Senhor, que é aquele que pode ajudar a passar, a ajudá-lo a construir, a perseverar na paciência, né? Então, pergunte aos seus alunos até como tem sido, né? Porque precisamos também incentivá-los à oração. E é por meio da oração que eles vão conseguir, né? Aí, vencer e conquistar essa virtude da vida cristã. No tópico 2, vamos ver a paciência é um estilo de vida, né? Então, a paciência é uma qualidade que deve fazer parte do estilo de vida de todo cristão. Então, aquele que é paciente, ele vai desfrutar de uma vida rica dos benefícios. Mas quais benefícios são esses? E aí você pode estar perguntando aos seus alunos: será que realmente tem benefício em ser paciente? E aqui nós vamos ver, professor Douglas Nilson, a paciência e o autodomínio. Nesse tópico, nós vamos ver um paralelo, ou uma junção, uma relação da paciência com o fruto do Espírito. E aí lembrar, mais uma vez, como disse no tópico anterior, você não vai buscar um fruto como algo que eu peço a Deus, como um dom, Senhor, me dá o fruto. Na verdade, é o que nós falamos no tópico anterior. Uma vida de comunhão com Deus e especificamente uma vida de santidade. A busca pela santidade vai gerar em nós o fruto, mas olha como a oração é importante, porque em um dos saberes é apresentado que eu preciso reconhecer em mim a impaciência. E como é que eu vou reconhecer em mim? Às vezes eu posso estar muito armado e dizer, não sou impaciente não, é porque você me provoca. Mas uma vida de oração, como o salmista faz, o Espírito leva a prescrutar. E prescruta, Senhor, me examina, vê se há algo mal em mim. Então, vê se há impaciência, inquietação, ansiedade no meu coração e trata de forma que eu possa glorificar o teu nome. Então, esse autodomínio, o domínio próprio, ele é fruto, primeiro, de uma consciência da minha necessidade. Segundo, uma convicção que por minhas forças eu não consigo mudar esse cenário. Terceiro, um reconhecimento de que só Deus pode fazer isso em mim, através do Santo Espírito, pode fazer isso em mim. E quarto, perseverar nessa visitação diária com o Senhor, porque a vida terrena é uma vida em que nós somos salvos em Cristo Jesus, mas nós não estamos livres de pecar. E muitas vezes somos
confrontados em situações adversas que vamos ser avaliados. Então, essa vivência, a leitura bíblica também, onde nós vamos vendo passagens. Olha a importância, professor, de você passar para o seu aluno o memorizar determinadas passagens bíblicas, porque numa hora em que a situação, a impaciência chega, quando aquele versículo está enraizado na sua mente contra a paciência, o fruto do Espírito é benignidade, bondade, domínio próprio, olha, então aí o Espírito confronta a minha pessoa, o seu aluno, para dizer, olha, será que você está exercitando, você está buscando, você está reconhecendo a sua necessidade? Então, é um convite diário a buscar em Deus esse domínio que não vem de nós, mas vem do Senhor. Um outro benefício também, né, que nos traz a paciência como estilo de vida, falando sobre os sofrimentos produzirem justamente a paciência. Professora Ingrid. Como já foi falado, né, o crente espiritual ele precisa demonstrar a paciência como um estilo de vida. Não numa situação isolada, mas deve fazer parte da vida dele ser paciente. E as dificuldades que a gente enfrenta produz a paciência na gente, né? Muitas vezes a gente pede a Deus paciência e não entende porque passa por dificuldades, mas a dificuldade é justamente a escola que vai nos treinar a ter paciência. E a paciência ela vai produzir experiência, e a experiência vai produzir esperança. Então, tem uma sequência aí de um processo que a gente precisa passar em Deus. E uma das características de um filho de Deus, um filho maduro de Deus, é saber esperar, né? O professor pode até fazer essa relação com os alunos, de mostrar uma criança, ela tem muito mais dificuldade de esperar do que um adulto. A gente assim espera, né? Por quê? Porque ela não tem maturidade. Então, normalmente, quando ela pede alguma coisa, ela quer na hora. Ela não entende que eu vou ter que esperar um tempo para isso, porque não me dá logo. Então, assim, a criança não tem essa maturidade para esperar. Um adulto é mais fácil esperar do que uma criança. Tem mais entendimento do que uma criança, mais maturidade para esperar. Então, da mesma forma, um crente, né, a gente falando espiritualmente, ele precisa ser alguém maduro em Deus, que sabe esperar em Deus. Se o crente tem dificuldade de esperar com paciência no Senhor, se ele é um murmurador, porque assim, a pessoa pode esperar de várias formas, né? A Bíblia diz que a gente tem que esperar pacientemente. Alguém pode esperar reclamando, alguém pode esperar murmurando, alguém pode, enfim, esperar de uma forma errada, né? Muitas vezes a espera a gente não escolhe, a gente vai ter que esperar de todo jeito, mas a gente escolhe como a gente vai esperar diante daquela situação. Então, o Senhor vai nos treinando, né? O Senhor coloca dificuldades, a gente passa por dificuldades necessárias, porque a gente precisa desenvolver a paciência para a gente produzir experiência, para a gente produzir esperança. Então, a gente é treinado e testado nisso. Também porque é um processo de amadurecimento, né? A gente está se tornando maduro espiritualmente, a gente está se tornando maduro em Deus, a gente está se tornando um filho maduro, né? Que sabe esperar. Então, o professor ele pode até perguntar aos alunos alguma situação que eles têm passado na escola, em casa, né? Para alguma dificuldade, algum sofrimento que ele está enfrentando e tentar fazer ele refletir que essa situação é para ele desenvolver a paciência, é para ele desenvolver a experiência, para ele desenvolver a esperança na vida dele, né? Para trazer de uma forma prática uma situação que eles estejam vivendo. O professor pode dar um exemplo de algo pessoal, algum processo que está passando e que o Senhor está provando sua paciência, né? Para dar o exemplo aos alunos e também ver na vida deles algo que possa ser útil, de alguma situação que ele esteja passando e que ali ele tenha a oportunidade de amadurecer, de crescer, de desenvolver essa paciência. Isso mesmo. Então, concluindo aí o tópico 2, né, nós vamos ver que o benefício desse estilo de vida cristã é o autodomínio e que esse sofrimento ele vai produzir justamente a paciência. E aqui no tópico 3, sendo pacientes na tribulação.
Então, tem um livro, né, professor, muito bom, que é O Sofrimento Nunca é Vão, né, de Elizabeth Elliot. E aí você pode estar vendo ali um resumo dessa história e trazer para os seus alunos, que possa trazer para eles essa experiência de que a vida cristã, ela pode sim trazer e tem, né, as suas provações, os seus sofrimentos, e que eles nunca vão, sempre o Senhor tem algo a nos ensinar. Por isso, não se desespere. Professor Douglas Nilson, o que tem a dizer neste tópico? As escrituras, ela é um antídoto contra a desesperança. Imagina a importância de você, professor, impulsionar, motivar seu aluno a ler as escrituras, meditar nas escrituras. Porque, olhando no contexto terreno, as adversidades, as lutas da vida, quando o seu aluno se depara com a tempestade em alto mar, ali vemos o Senhor que diz: não temas, não se desespere. Aquele que dá uma ordem e o vento, o mar se aquieta, é aquele que pode dar uma ordem e o vento e o mar da tribulação que o aluno está passando, os seus familiares estão passando, é o mesmo. Então, no contexto terreno, não se desesperar não é uma palavra, um mantra que alguém diz 3 vezes: não se desespere, não se desespere. Confissão positiva, é só você dizer: eu não vou me desesperar, eu não vou me desesperar. Isso não funciona. Agora, crer que o Deus das Escrituras, o Jesus que veio entre nós e operou, e hoje está na direita do Pai, sendo um sacerdote que se compadece das nossas desesperanças. Então, ler as Escrituras, se familiarizar dela, possuir, deixar que ela complete, inunde o coração do adolescente. Isso é que vai ser o antídoto à desesperança. E João 14, o próprio Cristo diz, diante de discípulos que estavam simplesmente arrasados, porque Jesus está dizendo para eles, alguns instantes anterior, que chegou a hora, que está indo embora. Imagina alguém que você tanto ama dizer que vai embora. E você quer que essa pessoa fique. Essa pessoa, ela representou muita mudança na sua vida nos últimos anos. Mas essa pessoa diz: eu tenho que ir embora. Mas não se desespere, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou, mas voltarei. Eu vou cumprir, consumar minha missão na cruz, mas eu voltarei. Então, essa desesperança, ela é acalentada, ela é suprimida diante das escrituras. Nenhum outro meio é tão eficaz. Não tem uma medicação, não tem um lazer, não tem uma pessoa, um influencer que possa fazer o que só as escrituras fazem. Então, estimule seu aluno a, no momento de desesperança, ele viver, consultar, se apropriar das escrituras. E isso, né, vai gerar nele a paz no coração, né? Somente o Senhor é quem pode dar paz para todos nós, né? E para finalizar, seja paciente, professora Ingrid. Diante de todo o sofrimento, né, no final de tudo, a paciência vai produzir no crente a confiança, uma confiança firme em Deus. E esse é um dos motivos que o crente enfrenta a adversidade, né? A gente falou aqui ao longo da lição sobre isso, sobre confiar em Deus, que está muito ligado. Ser paciente, aprender a esperar, passar por dificuldades, ser treinado por Deus, ser exercitado nisso, é justamente o Senhor ali nos provando o tempo todo e nos fazendo uma pergunta: você confia em mim? Então, o professor, ele pode... Uma história que mostra sobre a questão da confiança em Deus é a história do povo de Israel no Egito, né, que pode ser mencionada, a travessia ali. Eles estavam passando por dificuldades básicas, né? Faltou água, faltou comida. Então, assim, o povo tinha que aprender a esperar, mas eles esperaram reclamando, eles esperaram murmurando o tempo todo contra Deus. E Deus estava
ali treinando o povo para entrar na Terra Prometida, né? Ele estava ali se apresentando ao povo. Eles precisavam conhecer aquele Deus antes de entrar numa terra que teria outros deuses. Então, eles precisavam confiar que o Deus deles ia prover o alimento, ia prover água, ia prover tudo que eles precisassem para eles não recorrerem a outros deuses. Mas ali, diante da tribulação que eles enfrentaram, né? Em vez de responder a Deus, eu confio no Senhor, eles respondiam, eu não confio. Eles respondiam com as atitudes, né? Com a murmuração, com a reclamação. Então, Deus, ele nos treina para ser paciente porque ele quer que a gente confie nele, né? O professor pode deixar isso para os alunos, essa mensagem. O Senhor quer que a gente confie nele. Então, as dificuldades, as adversidades que eles possam enfrentar na escola, na família, até mesmo na igreja, em qualquer lugar, eles precisam confiar no Senhor, eles precisam ser pacientes. Diante das lutas que a gente passa, né, que a gente possa ouvir o Senhor nos fazendo a pergunta: você confia em mim? E aí, como é que a gente vai responder, né, diante disso? Diante do Senhor nos perguntando se a gente confia, que atitude a gente vai ter diante da espera, diante do sofrimento, diante da adversidade. Então, assim, ele vai provar a nossa confiança. Quanto mais a gente espera pacientemente no Senhor, a gente vai desenvolvendo essa confiança nele. De acreditar que ele está cuidando de tudo, né? Que a nossa vida está nas mãos dele e a gente não tem que se preocupar demasiadamente, não andar ansioso, mas entregar a nossa ansiedade, a nossa preocupação nas mãos do Senhor, e que tanto nós, professores, como os alunos, né, que essa lição seja uma bênção na vida deles, dos professores que vão ministrar essa lição, para que a gente possa aprender a ter paciência, a esperar, confiar em Deus. Verdade, né? E aí, concluindo, então, diga aos seus alunos que aceitem o conselho, né, e sejam pacientes. Professor Douglas Nilson, quais são as suas considerações finais? Eu quero deixar aqui para você, professor, e extensivamente ao aluno, algumas verdades sobre essa temática. Primeiro, é que a impaciência não é algo imutável em você. Ele é fruto, sim, da sua natureza, da natureza pecaminosa, mas não é algo que não se muda. Em Cristo, nós podemos ter essas nossas fragilidades mudadas. Uma segunda verdade é que você não consegue ser paciente por conta própria. Desista. Leia os melhores livros sobre paciência. Nada que você faça por conta própria vai torná-lo paciente. Um terceiro aspecto é que paciência não se obtém por mudanças comportamentais, mas por crença. Entender que a crença é que só Cristo, só o Espírito, só a Trindade Santa pode mudar você diante da impaciência. E por fim, busque em Cristo, persevere em oração e glorifique a Deus diante das adversidades, sabendo que há uma produção contínua de paciência sendo gerada em você. Deus abençoe, obrigado, professor, e a você, professora Manuela e professora Ingrid. Professora Ingrid, suas considerações? Bem, a paciência, os alunos precisam entender, né? Todos nós, que a paciência é o resultado do nosso relacionamento com Deus. E como já foi falado aqui sobre incentivar eles a orar, né? A mensagem final que eu deixo é essa: de incentivar os alunos a se relacionarem com o Senhor, a orar, a ler a Bíblia, a investir em tempo e em conhecer a Deus. Não tem como ter paciência, não tem como saber esperar, não tem como confiar se você não conhece quem é a pessoa que você precisa confiar, em quem você precisa esperar, né? Então, incentivar, investir nisso, professor, em seus alunos terem um relacionamento com Deus. Amém, né? Somos gratos a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Desejamos que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem sendo um instrumento na mão dele, né? Para abençoar essas vidas, abençoar a vida dos seus pré-adolescentes. Então, agradecemos também a direção do DENEC e desejamos uma excelente aula. Paz do Senhor a todos. Pai do Senhor. Pai, Senhor.